Olá! Vamos estudar juntos a doutrina espírita, como todas as terças, no Consolador de São José do Rio Preto. Vamos fazer a nossa oração para harmonizar. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos recebendo. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelos desafios, dificuldades, mas por todo o aprendizado, Senhor. Quanto estamos aprendendo com esta pandemia, com as dificuldades do caminho. Abençoe, Senhor, todos os que estão trabalhando para aliviar a dor dos que sofrem. Abençoe, Senhor, o nosso planeta, para que haja mais paz e harmonia e que nós possamos aproveitar ao máximo, todos os dias, as lições do Teu Evangelho de luz. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco, hoje e sempre. Assim seja. Quem tem razão na hora da discussão? Ninguém tem razão na hora da discussão. Mas se alguém tentar se acalmar, respirar bem fundo e raciocinar, o amor por certo no final vencerá. O amor por certo no final vencerá. Vamos estudar. Olá! Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos ver hoje a lei da conservação. A lei da conservação, as questões 702 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós vimos a lei da reprodução e hoje nós vamos ver a lei da conservação. A primeira coisa que nós vamos recordar é do instinto, né? Sabemos que o instinto é algo que todos temos, seres racionais, seres irracionais, e o instinto serve para a nossa preservação. Então, por exemplo, quando levamos a mão à cabeça diante de alguma ameaça, de alguma agressão, é porque nós estamos preocupados com o órgão vital, né? Então, quando vamos cair, que estendemos as mãos ao chão para proteger a queda do corpo, também é um sinal do instinto. Então, o instinto é esta coisa inata que temos dentro de nós, né, que faz com que nós preservemos a nossa existência. Está dentro da proposta das leis de Deus, dentro da lei da conservação. Então, na questão 702, o Livro dos Espíritos nos fala que o instinto é uma lei natural. Na verdade, nós estamos estudando todas as leis de Deus, todas as leis naturais, né? Então, Deus deu um instinto para que todos se, né, protejam de algum dano, de alguma lesão, protejam a sua vida. Deus não nos deu a vida para que a gente a desperdice, né? Então, este é o objetivo, né? Concorrer para a providência divina, preservando a vida. Deus nos dá a vida e nós temos que conservar, né? Temos que viver. A vida é necessária ao nosso aperfeiçoamento, então nós não podemos desperdiçá-la. E nós espíritas sabemos que são muitos os espíritos que estão no plano espiritual
aguardando a oportunidade de reencarnar. Então é uma bênção, é uma dádiva, é algo muito valioso para que a gente possa desperdiçar. Muito bem, então Deus deu ao homem essa necessidade de viver para poder evoluir, e com isso Deus nos deu os meios de sobrevivência, né? Então na questão 704 e seguintes, nós vamos passar a falar dos meios de conservação, né? Então, Deus fez o homem, fez tudo que conhecemos, o mundo, e no mundo, no nosso planeta, estão os meios necessários para a nossa sobrevivência. Deus não nos fez para passar necessidades, para passar fome, para passar por problemas. Somos nós, os homens, que criamos estas situações por egoísmo, por ganância, né? Por confundir o necessário com o supérfluo, mas o nosso planeta está apto para prover todas as nossas necessidades reais, não aquelas necessidades, né, ilusórias que nós criamos, né? Então, se alguém acha que precisa ter um carro de última geração para ser feliz, está com uma ilusão, uma necessidade, né, que não é verdadeira, né? Muito bem. Então, o detalhe é saber o que realmente é útil para a nossa sobrevivência, né? E não nos perdermos no supérfluo. A Terra produz o bastante para todos os homens. A Terra produz o necessário, né? Agora, a Terra tem um potencial de produzir, né? Cada dia mais nós vemos os recordes de produtividade. Deus nos deu a inteligência e a Terra, que é uma mãe generosa. Só depende de nós, né? Investirmos em uma produção que atenda às necessidades de todos, né? Agora, se nós ficarmos deitados na poltrona da preguiça, não vai cair nenhum fruto do céu. É necessário o trabalho, que aliás é uma das leis naturais, é uma das leis de Deus. Nós temos que trabalhar, né? Se nós não trabalharmos, as coisas não vão acontecer. Então, por conta da imperícia, da imprevidência, pode ser que nos falte, pode ser que alguém tenha alguma necessidade. Não é porque Deus não deu inteligência, não é porque Deus não deu uma terra farta e generosa, mas, né, por conta da imprevidência de uma criatura ou de outra, ou de egoísmo e ganância de outros, né? Então a terra, ela tem a capacidade para produzir o necessário para todos, o necessário, o suficiente para as nossas necessidades reais, né? Mas, infelizmente, nós direcionamos muitas vezes os nossos bens, né, os nossos valores, os nossos desejos para o supérfluo. E na medida em que investimos no supérfluo, vai faltar o necessário para outra pessoa. Então, o sofrimento, né, necessidade na Terra é resultado do egoísmo, né? O Livro dos Espíritos fala uma coisa interessante, ele fala assim, ó, lá na questão 705, veja o árabe no deserto, ele encontra sempre como viver. O árabe no deserto, né? Os beduínos, né, que moram no deserto, e lá encontram como sobreviver, né, em condições aparentemente das piores, né, das mais desfavoráveis, e sobrevivem, Quer dizer, a terra é generosa. Agora, se no deserto o árabe consegue sobreviver, por que nós aqui com tanta fartura? Vocês já observaram, né? Um pezinho desse tomatinho pequenininho, gostoso, quanto que produz? Quer dizer, uma sementinha desse tomatinho cereja, produz muito, Se não fizeram essa experiência, façam, plantem num vaso aí, vão se surpreender, né? Um
pé de abacate produz tanto abacate, mas produz tanto abacate que são necessárias muitas pessoas para consumir o que produz um pé de manga, uma mangueira, a quantidade de fruta. Quer dizer, não era para existir fome na Terra, né? Agora, tem gente que quer comer caviar, né? Quer comer lagosta, quer comer salmão, né? Não vou dizer que não seja bom, mas nós acabamos investindo em excessos e acaba fazendo falta no outro lado, né? Então, infelizmente, é porque o homem ainda não entendeu, né, que a Terra é um local onde estamos de passagem, não estamos de férias. Estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender, né? Não estamos num resort para usufruir o máximo dos prazeres físicos, materiais, né, que a Terra e o nosso corpo proporcionam. E nós esbanjamos o nosso tempo, os nossos bens, a nossa força produtiva em fantasias. Quando nós fazemos os nossos, aspas, gostinhos, né, a gente acha bonito. Mas quando a gente vê os outros esbanjando, a gente percebe, né, como isto é equivocado, né? Quantos excessos, né? Então, vai vir momentos de escassez, porque nós temos os ciclos, nós temos as estações, o frio, o calor, a época do plantio, a época da colheita, e a escassez vai vir. Então, até alguns animais, né, como a formiga, trabalham, armazenam para o período da escassez, né? A abelha produz o mel porque ela vai consumir o mel no período em que não tiver flores. É para isso que ela faz o mel, o alimento dela. E nós, né, que somos inteligentes, supostamente superiores, por vezes esbanjamos tudo o que a gente recebe de salário, o que a gente ganha, e não pensa que temos que ser previdentes. Temos que ser previdentes. Muito bem. Os bens da terra não são apenas o solo, não. O solo é só a fonte primeira, né? É do solo que tudo provém. Está lá na questão 706. Vamos imaginar que do solo nós extraímos o milho. E com o milho alimentamos a galinha, alimentamos o porco, alimentamos o boi. E aí nós temos carne, nós temos ovos, nós temos o boi, nós temos o leite, os derivados, os queijos. Nós temos o couro, com o qual fazemos sapatos, bolsas. Quer dizer, a terra é a fonte primeira que propicia a produção de outros bens. Olha só como Deus tudo programou de uma maneira perfeita para a satisfação das nossas necessidades. Da terra extraímos o nosso sapato, mas nós não precisamos ter 50 pares de sapato, né? Vamos adiante, questão 707, né? Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo que em meia abundância que os cerca. A que isso se deve atribuir? Então tem gente que não tem o necessário para sobreviver. Por quê? Né? Por conta do egoísmo dos homens. Por conta do egoísmo. Porque os homens não fazem o que deveriam fazer, né? E infelizmente, muitas vezes, a gente não pode julgar, nós estamos fazendo um estudo teórico, as pessoas, né, estão sujeitas à lei de causa e efeito, às consequências de sua conduta, né, ou a uma prova que escolheu e que deve submeter-se, né, para resgatar algum compromisso pretérito. O que não nos impede de ser generoso, de tentar socorrer as pessoas que necessitam dentro das nossas possibilidades, né? Mas o texto insiste com um pouquinho de boa vontade, com um pouquinho de perseverança, né? Com um pouquinho de constância, um pouquinho de paciência, a gente reverte este quadro, este e outros, né? Então o homem se permite excessos e aí vem a dificuldade para ele despertar. Eu refletia acerca dessa pandemia que nos gerou
nos obrigou esse isolamento e, né, ao estudo através dos meios virtuais. E, aliás, hoje estamos completando o nosso 20º estudo, 20ª semana de estudo através das mídias. Né? Quando que nós pensamos que estaremos sujeitos a isso? Mas, como eu dizia, eu estava refletindo e me recordei de umas décadas atrás, né, quando a liberdade sexual atingiu o ápice, né, e veio com ela a AIDS, né, advertindo o homem que deveria se precaver, que ter mais cuidados com a higiene, não é? Com a conduta, com os desvirtuamentos. E na época da AIDS não tinha cura quando ela apareceu, não é? E muitas pessoas morreram, e havia um preconceito, um perigo grande de contágio. E agora nós estamos vivendo esta crise muito mais severa. É uma crise que nos faz refletir, não é? Noções básicas de higiene que a gente ignorava, coisas simples, né? Então, um chamamento, né? Nós nos preocupamos em demasia com supérfluos e não nos preocupamos, às vezes, com o mais importante. Mas, né, voltemos ao nosso estudo, né? O comentário de Kardec, aí em negrito, falando, né, que a civilização multiplica as necessidades e aumenta, né, a nossa obrigação de trabalhar. Então a gente inventa muita necessidade, muito supérfluo, né, muita coisa irreal, né? Os carros hoje em dia estão com cada vez mais recursos, cada vez mais conforto e cada vez mais caro, né? Eu me lembro de um carro popular que eu comprei há décadas atrás, zero, que custava R$7.000, né? Era um Gol branco básico, né? Básico, não tinha nada. Hoje os carros têm muito conforto. Então é assim que a sociedade, a civilização caminha, né? Inventando, né? E nós ficamos depois reféns do ar-condicionado, refém da alimentação exagerada, né? Refém do conforto do carro, do conforto da poltrona e assim por diante, né? Então nós criamos dificuldades que depois, criamos confortos que depois nos trarão dificuldades, né? Vamos adiante, né? Não haverá, questiona-se na 708, situações em que não depende da pessoa, né? Os meios de existência não dependem de modo algum da vontade da criatura, né? E ele acaba privado do necessário, né? Será, né, que isso é resultado da força das coisas? Quer dizer, a pessoa está passando fome, passando frio, não tem onde morar e não tem o que fazer, né? Será que isto é resultado da força das coisas? E nós sabemos que Deus não nos fez para o sofrimento, né? Se nós estamos padecendo alguma dor é porque nós necessitamos, né? Então é uma prova que aquela criatura está passando, né, porque necessita, porque escolheu, está resgatando, né? Está pagando um débito do passado, né? A gente não deve deixar de ajudar, deixar de ter piedade, deixar de fazer o possível, né? Mas temos que entender que Deus é justo, né? E Deus não erra jamais. E assim nós vamos encontrar nesta situação da pandemia, né, muito sofrimento, muita perda, muita dor, mas que é fruto da necessidade de cada um, né, da justiça de Deus. Deus não é injusto, ninguém vai sofrer se não for o seu compromisso, se não for, né, o seu karma. E nos mundos mais evoluídos, né, onde a organização é mais depurada, como é que é a alimentação, né? O Livro dos Espíritos, ele é muito claro, né? E depois que a gente entende a sistemática,
a gente consegue até deduzir as respostas, né? É evidente que se o corpo físico é menos grosseiro, é mais sutil, é mais etéreo, é mais espiritualizado, a alimentação vai ser menos grosseira, né? Então, num mundo em que a matéria for menos grosseira que a nossa, não vai se comer carne, não vai se comer comida, não vai se comer feijoada, torresmo, né? O corpo físico desse mundo mais evoluído não tem condição de digerir esta comida que nós aqui, né, alimentamos. E a comida que se consome lá, caldos, uma comida mais leve, não vai saciar as nossas necessidades físicas aqui. É o que está na questão 710. Né? Na questão 711, nós passamos por um tópico que cuida dos bens terrestres, chama-se gozo dos bens terrestres, né? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, questão 711, né? É um direito, esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de satisfazer. Então nós precisamos de água, a ciência sempre fala que o nosso corpo é composto por uma quantidade grande de água, 70% de água, então a terra tem água, né? Nós muitas vezes desperdiçamos, jogamos fora, contaminamos, né? Mas que tem água, tem, né? Então outro dia eu via um senhor que trabalhava com poço artesiano, ele dizia assim para mim, um senhor simples, né? Mas ele falava que ele ficava extremamente irritado quando ele passava de carro numa rua e via uma pessoa com uma mangueira na mão, né, pelejando com uma folhinha, né? Ao invés de pegar a folhinha e jogar no lixo, fica jogando água naquela folhinha para ela ir embora, né? Então nem coloca a folhinha no lixo e gasta uma quantidade desnecessária de água que vai fazer falta para o planeta, né? Agora, o planeta tem água para a subsistência de todos, tem alimentos, né? Mas o nosso lixo é rico em alimentos, nós desperdiçamos muito. É tão rico em alimentos que há pessoas que ficam no lixo pegando comida. Se não tivesse alimentos sobrando demais no lixo, não tinha pessoas comendo, se alimentando no lixo. Então nós jogamos fora demais. Então, não tem necessidade, né, da gente fazer tanta comida ou comprar tanta comida para jogar fora. A gente deveria ter um pouco mais de consciência disso, né? Na medida em que nós compramos muito e deixamos estragar em casa, nós aumentamos o preço dos produtos, porque quanto mais se procura, maior é o preço, né? Lei, né, da oferta e da procura. Se você compra 100, tem um preço. Se você passar a comprar 50, vai chegar um momento que esse preço vai cair, né? E vai acabar beneficiando aquele outro que não tem o que comer. Muito bem. Por que Deus, qual o objetivo de Deus que colocou atrativo, né, aos gozos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo na tentação. Então nós necessitamos comer para sobreviver. Então Deus colocou um prazer na alimentação, um gosto nos alimentos, né? Deus nos deu essa capacidade de sentir prazer na refeição, para que a gente se alimente. É um atrativo para que haja, né, a vontade de se alimentar, mas também para que a gente seja provado na tentação. E a gente sabe que se comer demais passa mal, o estômago fica cheio, não consegue dormir, né? Fica incomodado. Então tem um limite que a gente conhece, tá? Na nossa consciência. Comeu um prato, está satisfeito, não precisa comer 2 que vai passar mal, né? Então é isso que a gente precisa entender, né? Eu estou dando exemplo da alimentação, mas isso pode ser, né, utilizado para tudo, né? E qual é o objetivo dessa tentação, né? Fazer com que o homem desenvolva a razão, né? A inteligência, preservar do excesso. Então logo nós percebemos que tem um limite na alimentação, na bebida, né?
e que a gente percebe pela inteligência quando chega o momento de parar. Nós temos condição de entender isso, né? Não precisa ninguém nos falar. Então é para desenvolver a razão que existe a tentação. A gente tem que entender, né, que tudo tem um limite e chega um momento a gente tem que dizer está bom, né? Este limite é traçado pela natureza, né? Está dentro do nosso interior, a gente sabe, né? Está na nossa própria consciência. O exemplo da alimentação é muito elucidativo, quer dizer, quando a gente come demais, a gente percebe, né? A gente sabe que tem que parar, né? Mas está gostoso, vamos repetir mais um pouquinho, depois passa mal, né? O homem, a questão 714, é muito forte, né? Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres, então na comida, na bebida, no prazer, no sexo, no lazer demasiado, né? O homem que se excede nisso aí. Olha a resposta. Pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte, né? Da morte espiritual, né? Da morte física, porque se a pessoa se excede na comida, na bebida, né? Em tudo, ela prejudica o corpo, né? Mas da morte, principalmente da morte espiritual, né? Então o homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento nos seus prazeres, coloca-se abaixo do animal. Está escrito aqui no texto. É mais ignorante que um animal. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não nos excedemos, né? Então, o texto é um convite à reflexão, né? A gente vai falar na semana que vem sobre necessário e supérfluo, que a gente tem que saber distinguir, né? Mas temos que ter, né, este cuidado com a alimentação, né? Sem criar necessidades tantas irreais que criamos e que depois sofremos porque não temos acesso, né? Nós inventamos muitas necessidades que não existem e depois sofremos com elas, né? Então, o nosso sofrimento é causado pela nossa ganância, pela nossa ambição, né? E agora nessa época de isolamento, que estamos em casa, nem sempre podemos ir no mercado, então a gente tem que, né, buscar se contentar com o que tem em casa, evitar de sair, né? Quando a gente tem acesso ao mercado todos os dias é uma maravilha, né? Uma bênção. Mas quando não temos, não temos. E nós temos que nos acostumar com essa realidade, fazer a distinção, né, entre o útil, o necessário e o supérfluo. Nós vamos falar sobre isso mais a miúde, mais detalhadamente na semana que vem. Então, tenham todos uma boa semana, leiam as questões 712 a 714 para complementar os estudos e nos vemos na próxima semana.